naqueles dias que a razão não explica. Hoje é dia de decisão da Conmebol Libertadores. Você em todo o Brasil vai chegando com a gente, mergulhando no Maracanã, no momento em que os jogadores do Fluminense estão no aquecimento, os do Boca, do Cavani também. Ingredientes não faltam para um sábado que promete ser épico. Um sábado que vai consagrar algum herói ou alguns heróis. Porque daqui teremos hoje um campeão inédito ou um heptacampeão da Taça Conmebol Libertadores. Cabine aqui do Maracanã com o Maestro Júnior, com o Roger Flores. Gente, só com a entrada em campo dos times já deu para perceber o quão diferente é essa atmosfera que envolve um jogo final e jogo único. Se empatar é prorrogação, persistir no empate é pênalti. Hoje sai o campeão. Gente, olha que espetáculo, as bandeirinhas. Vamos ouvir junto, vamos curtir. Jogadores no aquecimento, você vê aí o Felipe Melo, você viu ali de passagem o colombiano Fabra e também o Cavani, esse que está completando 100 jogos por Libertadores hoje. Nenhum jogador brasileiro atuou tanto por essa competição aos 43 anos. E esse Maracanã lotado, com os setores divididos, o setor norte com o Boca, esse setor sul que você está vendo ali com o Fluminense, os setores centrais com torcidas divididas. O gramado está impecável. Aí você vê Edson Cavani, sem dúvida, ele mesmo disse que é o jogo mais importante da vida dele. O cara é o segundo maior artilheiro da história da seleção uruguaia. E aí o artilheiro da Libertadores com 12 gols, candidato a ser o rei da América, o argentino Germán Cano, que de criança é torcedor do Boca Juniors e hoje defende essa bandeira que tremula por esse Maracanã, que mexe com os corações de milhões de torcedores do Fluminense num Brasil inteiro, movimentando o nosso time. Informações do Fluminense que já tem time definido. Chega mais, Eric Faria. É isso mesmo, Luiz. Martinelli no meio campo, o Kennedy vai ficar como opção no banco. Essa história começou no dia 1º de maio do ano passado, quando o Fernando Diniz começou a segunda passagem dele como técnico do Fluminense. Nesse período, são 150 jogos, um título carioca esse ano. E agora, diante do maior desafio, do maior jogo da vida do Fluminense e do Fernando Diniz como treinador. Ao chegar aqui no Maracanã, ele falou sobre essa expectativa e de estar diante de um jogo inesquecível. Vamos ouvir o técnico tricolor. Um sentimento de muita alegria, uma honra muito grande poder estar no Fluminense e conseguir, junto com o time, trazer o Fluminense nessa condição de poder pela primeira vez levantar o título. Palavra de Fernando Diniz, que segunda-feira convoca a seleção brasileira para a próxima data do par de jogos das eliminatórias. Seguinte, fazer contato agora de novo com o nosso púlpito. É chique negócio de púlpito no gramado, hein? Na Copa do Mundo começamos e agora a gente curtiu. Ana Thaís e o Diego Ribas estão aqui do meu lado. Ana e Diego, Martinelli começa jogando no meio campo do Fluminense. Essa foi uma dúvida que o Diniz trouxe ao longo da semana, mas o time está definido. Bem-vinda, Ana Thaís, bem-vindo, Diego. Fala, Luiz. Na sequência aqui agora direto do gramado, né? Foi realmente muito impactante a subida dos dois times aqui direto do gramado do Maracanã. Agora, quando a gente fala do Martinelli, né, Diego? A gente via muito lá no jogo contra o Internacional sobre a escalação. Nossa, mas tem que jogar o Alexander. E como o futebol é muito rápido, as coisas mudam muito rápido, hoje o Martinelli é o cara que de fato está preparado para esse jogo, né? Os últimos jogos do Fluminense, o que o Diniz conseguiu testar dessa equipe, diferentemente do Boca, dos últimos 15 jogos, só 2 conseguiu atuar com os titulares, ele vem com esse reforço no meio campo, né? Bem com esse reforço, acredito que está muito bem preparado. É verdade que Alexander traz algo a mais com a bola nos pés, mas eu vejo que o Martinelli é o motorzinho desse time. E essa combinação, junto com o André e com o Ganso ali, acho que tem tudo para dar certo. Então eles formam aí um trio muito forte no meio campo que pode ajudar muito o Fluminense. É isso, Luiz. Perfeito, Ana Thaís, Diego Ribas, ambos ali à beira do gramado do Maracanã, no nosso púlpito, instalado à beira do gramado. Bom, Maestro Júnior e Roger, o Martinelli sai jogando. Era mais ou menos uma bola cantada
embora no jogo contra o Internacional o John Kennedy tenha sido escolhido para começar jogando. O time do Fluminense me parece ser muito mais imprevisível, muito mais difícil de você prever como fazer, como marcar, do que o Boca. Que o time vai 2 linhas de 4 ali, o Cavani e o Merentiel na frente. A escolha do Martinelli é uma escolha de segurança correta, maestro? Luiz, eu acho que ele não vai modificar uma coisa que vem dando certo, né? Naturalmente ele tem 2 ótimas opções no banco, que é o Alexander e principalmente o John Kennedy, que foi importantíssimo nos 2 jogos contra o Internacional. Ele vai nessa segurança por quê? Não pense que o Boca vai ficar só se defendendo. Mesmo jogando com 3 homens no meio campo, com características mais defensivas. Ele vai também. A gente já viu isso contra o Palmeiras na semifinal. E ficou demonstrado. É uma equipe extremamente perigosa. Você vai precisar ter um equilíbrio. E talvez ele tenha encontrado esse equilíbrio exatamente com a entrada do Martinelli do lado do André. Embora, Roger, o Boca seja um time mais previsível, né? E o Fluminense do Marcelo, que a gente vai vendo aí no aquecimento, é um time que tem recursos, tem jogadores com capacidade de decidir um jogo, tanto que, embora não tenha vencido nenhum jogo nos mata-matas, eliminou recentemente o Palmeiras dentro da casa do Palmeiras na semifinal. Sem dúvida, Luiz. O Boca é um time impressionante dentro da situação técnica que ele tem em campo, né? Taticamente ele é perfeito, ele joga muito compacto, ele dá poucos espaços e quando tem o contra-ataque ao seu favor, quando consegue encontrar espaços para poder usar a velocidade de Merentiel, o Barco, que é um jogador habilidoso pelo lado esquerdo, e principalmente a força do Cavani entre os zagueiros, é um time extremamente perigoso. Em relação ao Fluminense, a saída do Alexander para a entrada do Martinelli, eu vejo como uma situação em que o Diniz encontrou no jogo mais importante aquele que ele confia mais no momento. O Alexander, depois da volta do problema do joelho que ele teve, ele não conseguiu recuperar a condição técnica dele. E por isso hoje não joga de titular. Mas é uma opção interessante para o banco, juntamente com o Kennedy. Vamos agora com informações do Boca Juniors. 6 vezes campeão da América, é a 12ª final do Boca Juniors. É impressionante realmente o Boca como um time que chega nas grandes decisões. O Edson Viana acompanha tudo do Boca Juniors. Chega mais, Edson. Oi, Luiz. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Pelo lado do Boca, o técnico Jorge Almiron tem um trabalho mais recente. Ele assumiu em abril, é o 4º técnico do Boca no período em que o Fernando Diniz comanda o Fluminense. Ele tenta o título pela 2ª vez, ele foi vice-campeão em 2017 com o Lanús, perdeu pro Grêmio, tá vivendo um momento muito especial e também falou sobre como tá vivenciando tudo isso com a nossa reportagem. Vamos ouvi-lo. Me sinto um privilegiado. Foram muitos sacrifícios do povo que nos acompanhou. A equipe está preparada para assumir essa responsabilidade tão grande. Espero fazer um bom jogo e dar alegria para nossa gente. Regalemos uma alegria a nossa gente. Muita responsabilidade do Almirão, que estava todo encantado ontem no reconhecimento, tirando fotos, guardando para a posteridade a presença aqui no Maracanã. É um Boca que veio previsível. Aliás, o Almirão divulgou a escalação quarta-feira. Ou seja, é um time ali que todo mundo sabe como joga e vamos em frente, maestro. Eu acho que foi assim que eles conseguiram chegar, Luiz. Ele não tem a criatividade do time do Fluminense, mas o Roger já falou, é um time extremamente tático, né? Com comprometimento muito grande através daquilo que é pré-estabelecido. Chegaram através dos pênaltis? Chegaram, mas tem mérito a isso, né? Isso não quer dizer que é uma equipe que não tenha mérito para poder chegar até essa final. E muito por conta desse cara aí, ó, do Sérgio Romero, o goleiro do Boca Juniors. A única dúvida... O goleiro que mais vezes vestiu a camisa da seleção argentina. Completa, Roger. Não, a única dúvida é quando ele perdeu o Rojo, né? No segundo jogo contra o Palmeiras lá no Allianz Parque. Mas ele colocou o Valentini, né? Não tinha muito segredo, né? Por isso que ele divulgou antes. E é um time que ele descansou mais do que o Fluminense. Ele não expôs esse time muitas vezes nas últimas rodadas de Argentina. Girando os repórteres da Globo no Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro. Vamos voltar para o setor sul, onde se concentra a torcida tricolor. Lá está a Lívia Laranjeira. Luiz, claro que ainda tem muita gente chegando no Maracanã. Eu tô aqui com esse grupo de torcedoras. Como é que tá o coração, Thaísa? Cara, meu coração tá muito ansioso. Em 2008 eu tava aqui e agora eu tô aqui de novo, só que dessa vez o resultado vai ser diferente. A gente vai levar esse título pra casa. Thaísa, chegou a hora? Chegou a hora, a gente vem em todos os jogos e hoje a gente vai conquistar esse título aqui dentro da nossa casa. Isabela, quero saber placar e quem vai fazer os gols. 3-1, Germancano 2, John Kennedy 1. Perfeito! É assim que os torcedores estão chegando aqui no Maracanã, Luiz.
A torcedora Lívia foi junto com as torcedoras ali. E aí, de repente, você se depara com esse Maracanã lotado. Parte do Boca está completamente tomada aqui no Maracanã. Eu tô achando que talvez a festa dos torcedores do Boca aqui esteja no nível dos torcedores do Boca em Buenos Aires. E é para lá que nós vamos. Informações do Rafael Sibila. Fala, Luiz, tudo bem? Muito boa tarde a todos aqui em Buenos Aires. Muita festa da torcida do Boca, dos milhares de torcedores que não puderam viajar para o Rio de Janeiro, estarem presentes agora no Maracanã. A gente vê aqui, estou no Parque Lessama, é um parque que fica do ladinho de La Boca, onde está lá a Bombonera, e dá para ver que os torcedores transformaram o anfiteatro do parque numa das bandejas de La Bombonera. Milhares de pessoas aqui reunidas para torcer pelo Boca, para assistir ao jogo. A gente vê que a banda não para em nenhum momento, são as bandeiras que são usadas no estádio. Muita festa, a torcida aqui empolgada com essa possibilidade de conquistar a 7ª Copa Libertadores. E vou te dizer uma coisa, hein? O obelisco não está longe daqui não, são 2 quilômetros de caminhada. Certamente, se o Boca for campeão, quem está aqui agora depois vai caminhando até o obelisco para festejar esse título, mas antes tem esse jogo contra o Fluminense. Muito respeito com o Fluminense, mas o Boca confiante que vai ganhar a 7ª Copa Libertadores e igualar o recorde do Independiente. Luiz. É isso, Sibila. Realmente o futebol é esse esporte apaixonante que mexe com multidões no mundo inteiro e não é diferente com a torcida do Boca, a impressionante torcida do Boca Juniors que está aqui no Maracanã, que tomou conta das ruas do Rio de Janeiro. Enfim, houve confusões na quinta-feira, na sexta-feira, agora aqui no Maracanã está tudo absolutamente sob controle. Deixa eu dividir a tela de novo aqui com o nosso púlpito, com a Ana Thaís e com o Diego. Eles estão lá à beira do campo, né? Ana, esse é um jogo que tem prorrogação no regulamento. Então, assim, aquela pergunta, o que se esperar do começo do jogo, um jogo já pegado, corrido, com, por exemplo, o Fluminense tomando a iniciativa, ou tem uma questão aí física que tem que ser administrada, Ana Thaís Matos? É excelente a sua pergunta, Luiz, porque eu acho que casa um pouquinho com os últimos jogos do Boca. O Almirón veio poupando muito o time, né? Usou pouquíssimos titulares nos últimos jogos, só em 2 deles, com a maioria de jogadores do time titular. Então, acho que ele preservou pensando, porque ele vai ter que ser um time muito intenso, pensando não só na prorrogação, mas no estilo de jogo que o Fluminense imprime, né? Algo inédito que o Boca vai enfrentar nessa Libertadores. E aí eu acho que passa por um outro aspecto também, né, Diego? Que é a questão da defesa. O Boca sofreu em 12 jogos, em 8 ele passou sem sofrer gols. Então, assim, a consciência física para enfrentar um time muito ofensivo como é o Fluminense, eu acho que pode ser um pouco da chave do jogo hoje aqui no Maracanã. Com certeza, nós começamos falando dessa força mental, da parte emocional. O Boca até aqui fez 3 gols nessa fase decisiva da Libertadores, então viveu muitas emoções. Chega a uma final muito bem preparado. É aquela história, sabe sofrer. O que é saber sofrer, né? É você mesmo em momentos negativos do jogo, você mantém a esperança, a convicção de que pode vencer em uma bola. E o Boca é uma equipe especialista nisso e por isso se mantém sempre vivo dentro do jogo. Pois é, Diego, a gente tá vendo imagens do Sérgio Romero, o goleiraço do Boca Juniors, e do artilheiro Germán Cano. O cara tem 12 gols na Libertadores, nos confrontos contra o Internacional, dos 4 gols ele fez 3. E aí do outro lado, o Edson Cavani tem 1 gol nessa Conmebol Libertadores. O Cavani, o gol da classificação contra o Palmeiras, exatamente no jogo disputado lá na casa do Palmeiras. Eric Faria tem outras informações do Tricolor, pois não, Eric? Ô Luiz, num jogo assim, são tantas histórias, né? E entre elas tem a do Marcelo. Formado no clube, ficou 16 anos na Europa, acabou de ser anunciado o nome dele e a torcida explodiu. Voltou esse ano para tentar dar um título inédito para o clube onde ele foi formado. 16 anos depois, 25 títulos pelo Real Madrid. Tanto que hoje, lá do outro lado do Atlântico, o Carlo Ancelotti, treinador do time espanhol, falou: hoje todos nós somos Fluminense por causa do Marcelo, Luiz. 25 títulos pelo Real Madrid, 5 Liga dos Campeões da Europa e pode entrar naquele seleto grupo, Marcelo, de jogadores que conquistaram a Libertadores e também a Liga dos Campeões da Europa, torneios correspondentes. A Libertadores, inclusive, começou a ser disputada antes da Liga dos Campeões da Europa. O Romero está empolgado. Abraça o seu preparador de goleiros. Enfim, cumprimenta os seus colegas, os jogadores do Boca. Ele é um líder, né? Um cara que tem uma quilometragem. Bom, é o que mais vezes vestiu a camisa da seleção argentina. Goleiro que mais vezes vestiu a camisa da seleção argentina. O Edson Viana está acompanhando ali o lado do Boca. Pois não, Edson? É isso, Luiz Roberto. Nesse time do Boca, dos 11 titulares, 5 foram formados nas divisões de base do clube. O mais badalado, com certeza, Valentim Barco, de apenas
apenas 19 anos. Ele começou como lateral esquerda, vai se reinventando como um meia atacante, estreou no time profissional em 2021 com apenas 16 anos e já despertou o interesse do Manchester City da Inglaterra e hoje já vai vivendo esse momento histórico aqui pelo Boca como uma das grandes estrelas do time, Luiz Roberto. Perfeito, Edson Viana. A torcida do Fluminense vai saudando os jogadores, inclusive, que estão ali relacionados no banco de reservas, e o mais ovacionado foi o John Kennedy. A moçada acredita no menino. Mas deixa eu fazer contato agora. Para onde que nós vamos? Com a Lívia Laranjeira. Tem outras informações ao vivo de algum ponto aqui do Maracanã, Lívia. Luiz, agora eu tô do lado oeste aqui do Maracanã, já tô me movimentando por aqui, tô nessa plataforma privilegiada e tô podendo ver um pouco mais de longe a torcida do Fluminense. Muito impressionante a festa que eles fazem com as bandeiras, com as faixas, tá tudo muito bonito. Eu queria trazer um pouco, Luiz, do que eu pude presenciar dos torcedores tricolores, porque há um clima de expectativa, mas há também muita emoção. Então, muita gente citando que esteve aqui também em 2008 e querendo essa redenção depois daquele vice-campeonato. Eu vi dois irmãos se abraçando e chorando muito assim que entraram ao Maracanã. Eu vi um rapaz ajoelhado, rezando, praticamente conversando com as paredes do Maracanã. Então, esse é o clima, é um clima de muita expectativa e de muita emoção, de muita ansiedade à medida que vai chegando a hora do jogo, Luiz. Esse amor é impressionante, realmente, né? É um amor que se compara àquele amor único de pai para filho, né? A gente muda de tudo nessa vida, mas de clube não se muda, não. Embalados por esse amor incondicional, o futebol faz do sábado um dia muito especial. Deixa eu voltar agora para Cinelândia. É isso, a Júlia Guimarães tá lá acompanhando tudo de pertinho e a massa tá reunida. Deixa eu ver, a gente vai dividir a tela aqui. Ah, tá aí a Júlia. O Marcelo tá lá no telão porque existe um atraso, né? A gente vai aparecer lá agora. Olha lá, vou até dar um tchauzinho pra turma lá. A galera vai viajando dando um tchauzinho. Chega mais, Júlia! O pessoal fica ansioso, viu, Luiz, para aparecer, para fazer festa na TV também. É claro que os torcedores gostariam de estar aí no Maracanã, ver esse momento de perto, né? Momento histórico, mas a emoção aqui, Luiz, está muito grande também. São muitos pais, mães, filhos até que têm menos de 15 anos, né? Que não estavam vivos ainda, não tinham nascido ainda naquela final de 2008. Então é um momento muito especial para os pais que viram aquele jogo poder viver mais uma final de Libertadores agora com os filhos por perto. Vou pedir agora para mostrar o lado de cá, ó. O lado de cá bem pertinho da gente, tem criança. A festa é muito legal por aqui, viu, Luiz? Tá bem bacana o clima, expectativa gigantesca. Perguntei os placares aqui pro pessoal, a maioria disse 2-0, 3-1, teve torcedor que disse 4-3 pro Fluminense, Luiz. Não sei se o coração aguenta não, viu? Eu volto com vocês aí. Maravilha, Júlia! Que festa linda na Cinelândia, tá demais o clima na cidade do Rio, em todo o Brasil. A gente vai mostrar outros pontos desse país agora. Mas agora a gente volta ali pro nosso púlpito, né? E quando a gente vê uma movimentação dessa, né, Ana? Eu imagino que isso mexe com a gente, mexa muito com os jogadores. Então tem que ter um certo controle emocional ali antes de a bola rolar e tentar ficar meio abduzido desse movimento todo, se é que é possível, né, Ana Thaís? Perfeito, Luiz. Eu tô falando aqui, mas eu tô super emocionada. Acho que é um privilégio pra gente, como brasileiro, acompanhar uma decisão de Libertadores no Maracanã e com um time brasileiro aqui, né? Eu acho isso tem sido, de fato, um grande privilégio. E o Boca engrandece demais ainda essa final, né? Esse evento e poder olhar isso daqui, os jogadores aquecendo o clima de fato, Luiz. É um clima muito diferente e esse cara aqui sabe de clima de decisão, em campo, inclusive neutro. No caso, hoje não tem nada de neutro, né, Ribas? É verdade, Ana. Você falou uma coisa que é muito verdade, um privilégio. Eu disputei uma final da Libertadores com o Boca, eu tinha 18 anos, né? Eles saíram vitoriosos naquela questão, jogavam no Santos. De lá pra cá foram mais 3 finais. E a sensação de gratidão, de ser um privilégio, faz com que você se sinta mais leve, se sinta mais confiante e consiga desfrutar de um ambiente como esse. E como tem essa sensação, com certeza a performance é muito melhor. E nós podemos ouvir aqui, realmente está um clima espetacular. É isso, Diego, você foi muito feliz, né? Você já, inclusive, enfrentou o Boca numa final pelo Santos. O Boca saiu campeão, inclusive, no Morumbi. Boca dos 6 títulos, 3 ele conquistou jogando no Brasil. Mas, quero perguntar o seguinte aqui pra vocês.
pelas opções no banco de reservas. Eu tenho a sensação que o Fluminense tem mais alternativa que o Boca. Tem mais. Principalmente o John Kennedy. O John Kennedy já é uma estrela, já é um titular desse time do Fluminense e hoje é uma opção para que o Fluminense tenha essa possibilidade de fazer com que mexa dentro do jogo mesmo, até porque o jogo pode ter 120 minutos, né, Luiz? O Fluminense tem mais alternativas, me parece, né, Maestro? Sem dúvida. E esses dois jogadores, tanto o Alexander como o John Kennedy, são armas, né, poderosíssimas pelas mãos do Fernando Diniz. A gente até viu o Benedetto ali, né? Mas não é um jogador que está 100%. É um cara que já foi bem importante, né? Mas ele vem de uma contusão, eles vão lembrar, se recuperou e está aí à disposição. Diga lá, Eric Faria, contigo, garoto. Olha, Luiz, esse time do Fluminense, ele mistura juventude e experiência, mas há um jogador que está na idade ótima, né? 26 anos, estou falando do Nino, capitão tricolor. Ele que no dia 14 de outubro sofreu uma lesão séria no joelho esquerdo, treinando pela seleção brasileira. Ficou a noite sem dormir, pensando na possibilidade de não estar em campo aqui. Foram 3 semanas de tratamento intenso, de muito trabalho com a fisioterapia, com a preparação física, com a nutrição. Correu contra o tempo e ganhou essa corrida. Se o Fluminense for campeão, quem ergue a taça é o capitão Nino, Luiz. Que descobriu o sexo do futuro filho que está chegando, hein? A esposa dele, a Larissa, tá grávida, não sabia até esses dias. É um menino e vai se chamar Antônio. É o Nino, o capitão que já tem a Sofia, né? E a família foi, segundo ele, decisiva nesse período de recuperação, depois da contusão que ele teve num treino da seleção brasileira de futebol. Vai ser o capitão do Fluminense. Estamos aqui nesse Maracanã acompanhando toda essa festa que as duas torcidas vêm. Olha que lindo que tá o Maracanã. E olha aquela escalação que a gente diz de realidade aumentada, no virtual. O Fábio lá, os 2 zagueiros, o Nino e o Felipe Melo. O capitão Rojo da seleção está suspenso, não pode jogar. Os laterais, o Advíncula, que é o peruano, e o Fabra, que é colombiano. E o Edson Cavani, que veste a camisa número 10 e hoje é o capitão do Boca Juniors nesta decisão aqui do Maracanã. Então é isso, meus amigos, esse é o clima. E ó, já a gente vai ter a festividade de encerramento nesse Maracanã. Atrações musicais, escola de samba, a taça da Conmebol Libertadores. E esse é um mês de grandes ofertas de conteúdo pra você. Olha só o recado que o Fábio Porchat tem pra gente. O Washington precisa fazer pro Fluminense continuar vivo. Partiu pra bola, o Washington bateu. A autoridade que o tempo tem sobre os sonhos é poderosa. Quanto mais eles demoram para se realizar, mais especiais eles se tornam. Sorte daqueles que têm uma segunda chance de realizá-los. O Fluminense segue rumo à glória eterna. É mais uma final desde 2008 que está entalado na garganta. 15 anos depois, o sonho do Fluminense vive dentro de seus novos heróis. Alguns como o paredão Fábio, seguro como a primeira fase do clube na Libertadores. Fábio faz uma defesa sensacional! Outros como Cano, um atacante que se ilumina numa profusão de gols. Decisivo no mata-mata. Ele é o artilheiro da Libertadores! Ele decide de novo! E você, Diniz, quando espera... O sonho do Fluminense esperou muito tempo. Tempo que doeu, demorou. Só que no mesmo lugar, 90 minutos podem ser tempo suficiente para curar o passado, enlouquecer o presente e encher o futuro de esperança. Agora é bem rapidinho antes da bola rolar, para deixar a festa ainda mais bonita, ainda mais charmosa.